Eu chamo agora o comentarista Alexandre Borges para falar sobre esse cenário dentro do PSDB. É natural que o PSDB reaja dessa forma. Não é a primeira vez que a gente vê os tucanos se bicando no ninho, não é, Alexandre Borges? Agora, a gente está muito perto da definição do nome da terceira via, que oficialmente deve sair no dia 18 de maio. Hoje, conversando com uma fonte do PSDB, o que ela me diz, depois disso, vai sair muito antes. O que você acha, Alexandre Borges? Olá, Tainá, tudo bem? Bom dividir o plantão com você, com todos que estão nos acompanhando. Olha, realmente, como dizia a vovó, né? Casa onde falta pão, todos brigam, ninguém tem razão, né? Você tem uma candidatura que não decola, que está ali beirando 2%, que vamos falar, né? Nada, né? Não é que está com 15, com 12, está com 1, né? Então, é uma candidatura que não aconteceu e que você tem um racha muito sério no partido. Esse encontro onde esteve Eduardo Leite, Bruno Araújo e Nelson Marquesan foi, por uma curiosidade, eu me dei o trabalho de ver no mapa, aqui esse encontro aconteceu a 500 metros da casa de João Dória. Quer dizer, não foi nenhuma coisa escondida, né? Foi, vamos dizer assim, vamos chamar de traição ou um motim a céu aberto, num restaurante conhecido, famoso de São Paulo e do lado da casa de João Dória. Então, eles nem esconderam que eles estavam ali conspirando contra a campanha de Dória. Qual que é a ideia, né, João Dória? Ele ganhou as prévias do partido, mas nós aqui demos com exclusividade lá em fevereiro, adiantamos que o caminho escolhido pelo PSDB, por Bruno Araújo e pela chamada ala aecista, né, seria, então, caminhar com a federação para se juntar à MDB, se juntar à União Brasil e, a partir daí, todos abririam mão de suas pré-candidaturas e chegariam a um nome de consenso. E o PSDB oferece Eduardo Leite, tem oferecido Eduardo Leite ou para cabeça de chapa ou para vice, tanto faz, mas não João Dória. Eles dizem, inclusive, que é qualquer nome menos João Dória, essa ala do PSDB. Então o partido está rachado. Bruno Araújo, ele foi escolhido, na época das prévias, ele era abertamente favorável a Eduardo Leite. Quando João Dória vence as prévias, ele convida Bruno Araújo num gesto de estender a mão para tentar unir o partido e dizer, olha, vamos mostrar que o partido não está rachado, que nós podemos trabalhar junto, tanto o meu time quanto o time do Eduardo Leite, e eu vou pegar um dos maiores entusiastas de Eduardo Leite e vou botar como coordenador da minha campanha. Só que esse gesto, que foi um ato de confiança, de estender mão, não deu certo, porque Bruno Araújo continuou trabalhando para Eduardo Leite. Então chegou um ponto que ficou insustentável e João Dória oficializou, então, o que já acontecia de fato, que era entender que Bruno Araújo não fazia campanha para ele, continuava fazendo campanha para Eduardo Leite e continua tentando emplacar Eduardo Leite como ou cabeça de chapa ou vice, mas aí da federação que uniria esses três grandes partidos. João Dória está cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho no partido, lutando para manter a sua candidatura viva, nem que seja por aparelhos, mas está cada vez mais difícil. A escolha de Marcos Vignoli é uma solução caseira, chamando alguém que é de casa, que era alguém de confiança, alguém muito próximo a ele, mostrando também que ele está isolado, que cada vez ele tem que buscar para estar do lado dele apenas aquele núcleo duro de pessoas que estiveram muito próximos a ele desde o começo, mas ele não conseguiu ampliar a base de apoio dentro do partido, não só no Diretório Paulista, como também, muito mais ainda, no resto do Brasil. Então é muito difícil a situação de João Dória, da candidatura dele, não só em relação ao eleitorado, que é uma candidatura que não aconteceu, e ele é um candidato muito conhecido, com uma rejeição muito alta, que é um problema também enorme, e ele também não consegue unir o próprio partido. Nós vamos acompanhar aqui, mas é cada vez mais improvável que a candidatura de João Dória vá até o fim, a se continuar essa confusão como a gente tem visto. Engraçado que eu, conversando hoje com uma fonte, ela me fez aqui colocou para mim, olha, quando você coloca o lutador no corner, você entende bem de luta, o Alexandre? O suficiente para entender a metáfora. Só resta lutar, entendeu? Falando de João Dória. Então é isso, é a tentativa da sobrevivência, é o que ele está buscando, né, Alexandre Borges? Agora, Alexandre, se você quiser comentar também, o que eu tentei entender com as fontes seria...
E quando elas me falam que vai apressar a indicação da terceira via, mas de que forma eles vão pressionar, porque o Dória não vai abrir mão, mas de que forma eles vão conseguir resolver esse impasse, tirando a pecha de que houve um golpe nas prévias, né? Que é o que a turma do Dória vem sustentando, claro. E é o que aconteceu, né? Na verdade, ele ganhou as prévias, o terceiro processo de prévias que o Dória ganha. Ele, quando foi candidato e venceu a Prefeitura de São Paulo, ele passou por um processo de prévias. Quando ele foi candidato e venceu o governo de São Paulo, ele passou por prévias e venceu. E para ser candidato a presidente, ele passou por prévias e venceu. Ele passou por 3 prévias. Ele foi muito testado internamente, se submeteu aos 3 processos e venceu os 3 processos. Mas o PSDB é o PSDB. Quer dizer, principalmente essa ala do Aécio Neves, que é uma ala que basicamente quer transformar o PSDB num partido menor, ali anexo do Centrão, que fique ali negociando cargos, verbas, enfim, e que deixe de ter o protagonismo de grande partido que um dia já teve. O próprio Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República, hoje se contenta em ser um deputado federal praticamente apagado, que fica ali só na coordenação, fazendo apoios, fazendo acordos, mas completamente fora dos holofotes. Essa ala quer transformar o PSDB nisso e, para fazer isso, eles não querem um candidato com protagonismo, dificultando acordos e gastando dinheiro desse rico fundo partidário que eles preferem usar nas suas campanhas regionais de deputado, de senador e de governador de estado. Tem quem na terceira via, no bloco aí partidário da chamada terceira via, inclusive já esteja apontando o caminho de uma não candidatura pelo PSDB, nem como a cabeça de chapa, nem como vice, que agora se atenda aos desejos de Aécio Neves iniciais, que era fazer uma boa bancada na Câmara Federal. Alexandre Borges, daqui a pouco eu conto com você? Conta sim, estou por aqui.